Ora, muito boa noite, 9h30 da noite. Tenho aqui ao meu lado esquerdo o André Azevedo, que é o treinador de juvenis do Infest, ao qual eu agradeço ter aceito o convite para estar aqui em direto com vocês e para vos dar a conhecer também o handball. Já falamos com o Sr. Paulo Guimarães e agora temos aqui o André Azevedo. Também já tenho apalavrado o Ricardo Silva, que é o treinador de júniores. Ainda vou falar com alguns jogadores, principalmente os capitães de equipa da equipa de handball sénior. Mas pronto, hoje é o André que vai se dar a conhecer um pouco a todos os infestistas. Boa noite, André, muito obrigado por ter aceito. Olá, boa noite, Filipe, e boa noite a todos. Obrigado pelo convite. Acho que isto é um projeto muito bom, parabéns pela iniciativa. É uma maneira de, nesta fase, conseguirmos aproximar um bocado todos os infestistas e estarmos um pouco mais perto dentro do possível. Muito bem, André, eu é que agradeço. André, vamos começar, como eu habitualmente começo, falando um pouco de ti. Tu tens 28 anos, moraste sempre em Águas Santas, muito próximo da fronteira com São Mamede, que é precisamente também onde eu vivo atualmente. E tu, o que é que fazes para além de seres treinador de handball do Infest? Primeiro, começando por onde moro, já começaste por aí. Eu moro, como disseste, em Águas Santas, mas muito mais perto de São Mamede que do centro de Águas Santas, por exemplo. E por isso fiz toda a minha vida em São Mamede, desde a escola, todos os níveis escolares, até aos escuteiros, onde também sou escuteiro há 20 e tal anos, ao Infest, ao clube, onde sempre pratiquei desporto, tudo em São Mamede. Relativamente ao que faço para além do desporto, toda a minha vida está ligada ao desporto, desde criança, e por isso também decidi profissionalmente envergar por essa área. Sou profissional de educação física, sou professor, dou aulas a pré-escolar e ao primeiro ciclo. E sou também PT num ginásio e faço alguns treinos pessoais personalizados a alguns clientes. Muito bem, André. Pelo que sei, tu, e entrando agora na história do Infesta, tu foste jogador de handball dos séniores, foi o ano passado que deixaste, segundo o que nós falamos, certo? Sim. Esta é a segunda época. O ano passado não joguei, esta é a segunda época que já não jogo. Mas, segundo sei, acho que tu, antes do handball, praticavas outra modalidade no clube, que só podia ser o futebol, porque antigamente só havia duas modalidades. Queres-nos contar essa mudança? É verdade. Eu, como disse, sempre pratico desporto, desde que me lembro. Muito por incentivo dos meus pais e amigos. Então, mais ou menos com 7 anos, levaram-me ao Infesta, porque lá está, era o clube aqui mais perto de casa. Comecei a jogar futebol, até por volta dos 14 anos, 15 mais ou menos. Joguei todos os escalões até aos iniciados. Nessa altura, fiz um interregno, saí um pouco, pratiquei uns meses ténis e depois, através de uns amigos, uns colegas de turma, que eram da minha turma, e nas aulas de educação física, e eles jogavam handball, convidaram-me a vir fazer uns treinos com eles e assim foi. Fui treinar, já como juvenil, gostei e aqui estou no Infesta até hoje, com muito orgulho e muito prazer. Só jogaste no Infesta? Sim, sempre. Futebol primeiro e handball depois. Qual foi a diferença que tu notaste de uma modalidade para a outra? Para além das físicas, claro. Claro. Eu pratiquei com idades diferentes, por isso não é a mesma coisa, mas a nível do futebol, o handball acho que tem mais contacto, é mais aguerrido. Não quer dizer que o futebol não seja, mas o handball é muito mais um desporto de contacto, um pouco mais aguerrido, penso eu. Na altura de criança, lembro-me que as grandes diferenças que notava eram os treinos no futebol serem à chuva, quando chovia, e ao ar livre, e no handball, mesmo chovendo, estávamos abrigados e conseguíamos jogar à vontade. Outras coisas que me lembrava na altura, quando eu era criança, era que no futebol, e se calhar foi isso que me desmotivou um bocadinho e me fez sair na altura, os escalões eram 2 anos em que, normalmente, e isso aconteceu comigo, os atletas de segundo ano eram aqueles que jogavam mais, tinham mais tempo de jogo, e os atletas de primeiro ano não tanto. E as substituições eram limitadas, nem sempre dava para jogar com toda a gente, e essa é uma grande diferença para o handball, porque no handball
Não existe, para quem não conhece, não existe limitação de substituições, podemos fazer as substituições que quiserem. Um atleta pode entrar, sair, depois voltar a entrar, coisa que no futebol não acontece. Essas acho que são as grandes diferenças que eu senti. Assim como na quantidade de treinos, porque as crianças querem é treinar e divertir-se, e no handball tínhamos maior quantidade de treinos, treinávamos mais vezes por semana do que no futebol. E o convívio, na altura eu recordei, não sei se agora é diferente, e pode já passaram muitos anos, e no futebol pode ser diferente, mas na altura não havia assim tantos torneios e tanto convívio com outras equipas como senti no handball. No handball nós tentámos fazer por ter sempre torneios ou de Páscoa, ou de Natal, ou de final de ano, fora daqui, noutras cidades, em regime de concentrado, ficámos a dormir lá durante alguns dias, uma semana, convívio com outras equipas, com outras pessoas, e mesmo convívio entre a própria equipa, 24 horas por dia, e eu gostei muito disso na altura, quando era atleta das camadas jovens. Acho que são essas as grandes diferenças. Muito bem, André. Olha, o facto de teres começado a praticar desporto muito cedo também ajudou a que tu enverdasses por ser, neste caso, professor de Educação Física e PT. Sim, lá está. Eu comecei com o desporto muito cedo na minha vida, foi uma paixão que sempre gostei, então se puder conciliar isso, aquilo à profissão, ótimo. E foi isso que me levou a fazer a licenciatura no ISMAI para desporto e depois mais tarde um mestrado em ensino na FADEUP. Muito bem. Olha, como é que surgiu a hipótese de passares a treinar em 2013 as camadas jovens de Infesta? Na altura da passagem de júniores para séniores, coincidiu com a altura que eu acabei a licenciatura de desporto, o que me dava a equivalência a um grau de poder ser treinador. Surgiu o convite do coordenador, já é o Paulo Guimarães, para ajudar nas camadas jovens. Comecei como treinador adjunto, mas depois passei para treinador principal e passei por vários escalões. Isto foi há 8 anos, por isso há 8 anos que sou treinador. Foi há 8 anos que surgiu esse primeiro convite e comecei a treinar. E até agora já experimentei, passei por todos os escalões, várias idades, vários modelos e várias experiências diferentes. Neste momento estou com os juvenis, com idades por volta de 15 anos, 16, e foi isso. Muito bem. Olha, e como falámos há bocadinho, tu deixaste o handball, a equipa sénior, há pouco tempo. Como já deves ter reparado, ouvi um comentário, volta a ver, ainda tenho o teu lugar guardado no balneário, que foi o Paulo Guimarães que te comentou. Tu ainda pensas um dia mais tarde voltar a treinar, a jogar na equipa sénior? Um abraço primeiro para o Paulo, grande atleta do Infesta também, boa pessoa. Eu às vezes perco-me aqui um bocadinho a ler os comentários. Sim, eu percebo. Eu na altura, há 2 anos, deixei de jogar principalmente por motivos profissionais, porque os treinos séniores eram um bocado tarde, e é compreensível porque as camadas jovens treinam mais cedo e nós temos algumas limitações de horários de pavilhão e os treinos são mais tarde. E eu acordo todos os dias às 6 da manhã, abro o ginásio logo de manhã, e começava a não conseguir ser possível mesmo fisicamente estar tão disponível e tão comprometido. E também aquelas sempre lesões que vão aparecendo, tu também jogaste handball, sabes como é, sim, que deixam alguma maçada. Foi principalmente por isso que deixei. Voltar, nunca se sabe o futuro, não sei, não faço ideia. O handball é uma coisa que gosto e por isso é que também fui para treinador, mesmo deixando de jogar continuo ligado, e o Infesta é um clube que gosto e por isso continuo aqui. Jogar, acho que ainda sou novo, mas para já não faço ideia. Não sei o que é que o futuro reserva. Exatamente. Olha, eu em off comentei contigo a tua indumentária de hoje. Eu vou deixar agora para... Portanto, o comentário é essa indumentária. Porquê? Porque eu quero saber o que é o Infesta para ti. Estás vestido a rigor. Claro. Primeiro porque é o amor à camisola. E porque nós, quando representamos um clube, não devemos vestir só a camisola nos jogos ou nos treinos. Nós somos do clube todos os dias da semana, mesmo quando estamos já está aí o treinador dos séniores a mandar a boca. Não é engraçado este tipo de comentários e interação que isto tem.
E lá está, o amor ao clube. Já tinha saudades de vestir esta camisola, porque já estamos treinos parados há muito tempo. E para mim o Infesta é o meu clube da minha vida. Sempre estive aqui, como já disse, e revejo-me nos valores do clube. É um clube sério. E, pelo que eu se falar de outros colegas meus que já tiveram noutros clubes, também já tiveram no Infesta, todos dizem bem do Infesta. É um clube sério, com valores, muito respeito, e que eu também partilho deles, e por isso concordo a 100% com estes valores do Infesta. Reveste na ideologia do Infesta em ti. Exatamente. Eu partilho da mesma opinião. Olha, nós estamos a viver esta situação diferente e atípica com o Covid-19. Como é que tu estás a viver este momento? Pelo que sei, acho que tiveste que adiar aí um evento qualquer muito importante na tua vida, certo? É verdade. Isto é uma situação que ninguém estava à espera, não é? É algo novo. Surgiu, agora cabe-nos tentar minimizar um bocado o impacto, tentar controlar na medida do possível, seguir as recomendações da DGS e ter esperança e fé que isto passe. Como tu falaste, isto alterou aqui um bocadinho a minha vida, porque na próxima semana, para a semana, era suposto ter um casamento, que por acaso era o meu, e que sendo assim, teve que ser adiado por questões de saúde, e é compreensível. Certamente haverá tempo para fazer essa festa. Muito bem, muito bem. Cuidado agora com este comentário que vai aparecer aí. Pronto, já se sabe. Grande um dos colegas que já joga comigo há muito tempo, desde as camadas jovens também. Era isso que eu ia te perguntar. Tu no Infesta já passaste por muitos escalões, não é? Jogaste sempre no Infesta. Qual é a melhor memória que tu tens de algum jogo que tenhas participado neste momento? É assim, como jogador, eu acho que o ponto mais positivo, mais alto que me lembro foi quando estivemos nos Júniors, na primeira divisão. Eu acho que o Paulo chegou a falar sobre isso aqui na entrevista dele. Sim. Era uma primeira divisão nacional onde só estavam, não sei se era 12, 14, no máximo 14 equipas a nível nacional. O Infesta estava dentro dessas melhores e nós jogávamos contra grandes potências do handball nacional, como o ABC, o Benfica, o Porto, etc. Chegámos a ir à Madeira jogar com o Marítimo também. Isso foi um ponto muito alto quando estivemos nessa primeira divisão de júniores, numa altura em que essa divisão era muito restrita a poucos clubes. Mas chegaste a ser campeão nacional na altura? Era juvenil. Na altura que os júniores foram campeões nacionais e subiram, eu ainda era juvenil. Muito bem, muito bem. Temos aí o comentário de São Paulo novamente. Olha, como é que tu... de que é que tu sentes falta neste momento? Obviamente que provavelmente deves sentir falta não só dos treinos, mas para além disso, de que é que tu sentes falta? Claro que sim. Eu acho que aquilo que todos nós sentimos mais falta é do nosso calor humano, estarmos todos juntos, convivermos mais, aquelas brincadeiras que fazíamos sempre, mesmo quando ficámos no final do treino mais um pouco na conversa e fora do treino também, quando vamos ao café, claro, e estamos com os amigos. Acho que isso é aquilo que toda a gente mais sente falta e é compreensível. No meu caso pessoal, eu ainda não tenho tido muito tempo livre, por incrível que pareça. Tenho algum teletrabalho, a carga horária diminuiu muito, mas tenho feito algum trabalho. Depois tenho a sorte de ter uma casa com algum espaço exterior e uma casa grande, então há sempre que fazer, nem que seja limpezas e arrumações, e entre treinos tenho que tentar treinar todos os dias, exatamente, ler livros. Aconselho toda a gente a aproveitar este tempo para ler algum livro, tentar aprender, nem que seja uma língua nova. Eu ainda há pouco tempo fiz o download de uma aplicação para o telemóvel, acho que é o Duolingo. Aconselho para os miúdos e os atletas mais novos que estejam a ver, aprenderem línguas. Falem com os familiares que não podem estar perto, liguem aos avós, aos tios, a todos os familiares, ponham a conversa em dia e ajudem os pais. Olha, como é que tu tens orientado os teus atletas dos juvenis? Relativamente a essa situação, a própria Federação Portuguesa de Handball, grande Walter, abraço. Sr. António, abraço. Relativamente a essa situação, a própria Federação de Handball de Portugal disponibilizou no seu site e nas suas redes sociais um plano de treino para se fazer em casa, um documento de apoio,
assim como um documento de apoio com algumas recomendações alimentares e nutricionais, e eles até agora, como o tempo já passou, já renovaram, já colocaram mais um novo documento de apoio. Eu tenho falado com os meus atletas, primeiro para saber o estado de saúde deles e das famílias, e depois para saber se têm treinado, se têm conseguido fazer alguma coisa dessas. As adversidades são muitas, alguns têm algumas limitações de espaço e de outras coisas, mas todos me dizem que têm se esforçado e tentado treinar. E já agora aproveito para mandar um abraço para todos esses guerreiros. Eu vou deixar aqui o repto às pessoas que nos estão a seguir, já são algumas, bastantes mesmo. Que quem quiser colocar perguntas ao André sobre sei lá, qualquer coisa, né, a nível pessoal ou profissional, podem colocar aí nos comentários que depois perguntamos ao André e o André vai respondendo. André, mas voltando outra vez ao tema do Covid-19, é importante neste momento os atletas manterem-se em forma, certo? Mas tu tens algumas diretrizes para já do que é que vai acontecer? O São Paulo, quando eu fiz a entrevista com ele, ainda não se sabia ao certo o que é que poderia acontecer, mas já há alguma decisão nesse assunto? Claro que sim. Não, a Federação ainda não emitiu qualquer comunicado, ainda não há nenhuma decisão sobre esse assunto, ainda não sabemos como é que irá proceder o resto da época, se haverá jogos, não haverá, não faço ideia. No entanto, havendo ou não havendo, e mesmo que não haja, e mesmo que a época pare, como tu disseste, é importantíssimo manter a atividade física, não só pela época em si, pelos jogos, mas porque todos devemos manter uma atividade física ativa por causa do nível de saúde e mesmo neste caso de Covid-19 está provado que pessoas mais ativas e mais fisicamente preparadas correm um risco menor, digamos assim. Por isso é sempre importante, e eu aconselho sempre isso e tento passar aos meus atletas e aos meus alunos nas escolas, que a atividade física diária é importante e devem sempre manter, mesmo que não joguem nenhum desporto federado, mesmo que não tenham nenhum objetivo específico, pelo menos pela saúde, e tentar passar isso aos pais, aos irmãos, a toda a gente possível. E por isso existe também muitos vídeos de apoio no YouTube que podem fazer, podem falar comigo se quiserem para vos auxiliar. É importante toda a gente mexer, não só por causa do nível físico, mas mentalmente também é importante estarmos ativos. Ativos, exatamente. Olha, passando agora portanto, para a temporada 2019-2020, que não terminou, não é? A tua equipa de juvenis, digamos que também está numa competição bastante complicada, é a primeira divisão nacional, onde estão presentes as melhores equipas do país nesse escalão. Como é que tu viste esta temporada até ao momento em que foi suspensa? Como tu disseste, estamos na primeira divisão nacional e é uma divisão muito exigente, com muitas equipas muito boas e muitos jogos complicados. Esta época foi um bocado atípica, surgiram algumas adversidades logo de início. Nós começámos a época com poucos atletas, o escalão juvenil tinha um total de 6 atletas no início da época, nem conseguia ter o mínimo de 7 para jogar em campo. Ainda por cima desses 6, um atleta fez 4, 5 jogos e teve uma lesão grave, chata no joelho, que não lhe permitiu fazer mais jogos ao longo da época toda. Ainda temos, dentro dos outros 5, alguns atletas que têm 1, 2 anos de handball, entraram recentemente, e estamos a jogar contra equipas da primeira divisão que têm atletas já com 8 anos de handball e 9, começaram a jogar aos 5 e aos 6, como acontece muitas vezes. Tivemos que recorrer a alguns atletas do escalão de iniciados, e esses guerreiros também que têm vindo a fazer, alguns deles, 2 jogos por semana para jogar no escalão deles e no escalão de juvenis, também não são muitos, são 13, e temos tido algumas dificuldades. Mas são nessas dificuldades também que mais evoluímos e mais crescemos, e eu digo isso aos atletas, e mesmo os iniciados que têm vindo jogar aos juvenis, é muito bom para eles, a nível de evolução, crescem muito, e estas dificuldades que estamos a sentir este ano vão ser uma excelente aprendizagem para o futuro, certamente.
Exatamente. O Infesta tem alguma dificuldade em ter mais equipas de handball? Eu recordo-me que há poucos anos o Infesta até tinha handball feminino e que teve que deixar de ter devido a essas dificuldades de espaço, não é? Porque só temos um pavilhão e o pavilhão da escola secundária tem que ser dividido pela outra equipa de São Mamed e o pavilhão do Infesta também tem que ser dividido pelo voleibol. Achas que isso também não traz benefício ao Infesta, por exemplo, como no futebol tem os sub-17, estás nos juvenis, os sub-17 e os sub-16, não é? Portanto, são dois escalões de juvenis. O Infesta também sente-se, neste caso, prejudicado no handball por não ter esse tipo de equipas, duas equipas no mesmo escalão? Sim, nós para conseguirmos ter essas equipas que o futebol tem, precisávamos de mais atletas. Claro que tudo parte a partir daí. É preciso atletas, é preciso jovens e temos que trabalhar nisso para conseguir ter mais atletas para poder fazer, se for o caso, essas duas equipas, à semelhança do que acontece no futebol, que agora consegue ter uma equipa para cada idade, digamos assim, enquanto antigamente eram escalões com duas faixas etárias, dois de nascimento. Isso era o ideal, mas assim, o sistema como está não está mal, porque nós no handball muitos atletas do primeiro ano conseguem estar a jogar mais tempo, se for preciso, do que os atletas do segundo ano, desde que trabalhem e que se esforcem para isso, e é permitido entrar e sair do campo, e uns jogam mais este jogo, outros jogam mais no outro. O que faz realmente falta é mesmo atletas, e aproveito para fazer aqui tentar cativar mais miúdos e mesmo adultos que estejam a ver isto, tragam os filhos, os netos, para experimentar uma modalidade diferente como é o handball. Exatamente. Tu, portanto, jogaste sempre no Infesta, tu treinaste e jogaste sempre, não sempre, ou seja, os jogos não, mas treinaste sempre naquele pavilhão mítico, que é o pavilhão Manuel Ramos. Como é que tu viste esta mudança que houve o ano passado, salvo erro, portanto, esta reformulação do pavilhão? Achas que ficou bonito? Como é que tu viste esta mudança? Sentiste alguma coisa quando viste aquele pavilhão daquela forma? Sim, já jogo há muito tempo e por isso joguei no velhinho, eu treinei muitas vezes no velhinho pavilhão de cimento, mas era isso que nos tornava ter aquela raça diferente de outras equipas, de quando jogávamos aos jogos, se calhar não tínhamos medo de nos atirar para o chão. Eu lembro-me da minha equipa de juvenis, quando comecei a jogar, nós tínhamos uma raça incrível e se calhar era por isso, por treinarmos naquele pavilhão. Conseguíamos, tínhamos esse poder de conseguir ir buscar essa dificuldade, transformar essa dificuldade numa vantagem para nós. Agora, esta modificação foi sem dúvida vantajosa, é espetacular, podemos entrar no pavilhão remodelado, com piso novo, com novas pinturas, dá outro ânimo. Tenho pena de não podermos lá jogar, porque isso então é que seria espetacular, mas apesar das remodelações, o campo não consegue crescer, o tamanho é o mesmo e não tem os tamanhos para os jogos dos escalões mais velhos, só dos minis e dos infantis, penso eu. Mas já é um bom salto nas condições do clube, já dá mais alguma motivação aos nossos atletas, acredito que sim. Quer dizer, um comentário do Sérgio Marcos, o Serginho foi teu treinador, ele no futebol? Serginho conhece-me desde os meus, talvez, um ano, porque já era o meu motorista no infantário onde eu andava e agora é o meu motorista, leva as minhas equipas quando vamos a jogar fora e é também um grande treinador do futebol. Abraço, Serginho. E é um grande infestista, apesar de não ter crescido aqui, ele é uma daquelas pessoas que sente o clube de uma forma que eu... Pronto, infelizmente muita gente não o sente. Olha, André, falamos aqui no pavilhão, como tu sabes, nós estamos numa situação muito complicada devido às instalações. O Infesta, como tu disseste bem, não tem casa própria, tem que jogar no pavilhão da escola secundária e para além disso tem que andar a dividir o tempo e o espaço com outras equipas. É difícil ao Infesta não ter uma casa. Preocupa-te esta situação? Claro que sim. É uma dificuldade que temos em relação a outros clubes, mas
tal como aquele exemplo que eu dei da minha equipa de juvenis, nós temos de tornar essas dificuldades forças para conseguirmos fazer mais e melhor. É complicado, e eu não estou 100% dentro de todos os assuntos, porque não faço parte da comissão administrativa, nem sou nenhum coordenador, mas sei que existem algumas dificuldades. Mas essas dificuldades sempre houve, principalmente no handball, questões de pavilhão, como já falámos, e outras adversidades com disponibilidades e mesmo disponibilidades humanas, e vão sendo contornadas muito graças ao esforço e à dedicação das pessoas que lá andam e dos responsáveis, no caso do handball, o Paulo Guimarães e o Sr. Fonseca. Esta situação da pandemia e do nosso caso específico veio agravar mais as dificuldades, mais as situações. Vamos ter que arranjar uma solução para isso, porque nesta fase onde estamos, tudo que é empresas, instituições, organizações vão sofrer, vão perder, o que vai levar à falta de patrocínios e à falta de dinheiro e vamos, aí eu acredito que vai ter que entrar um pouco os municípios e as câmaras a dar algum apoio, mas não podemos estar à espera e temos que nos mexer e tentar fazer alguma coisa para conseguir ultrapassar esta situação. Claro que o ideal era termos umas instalações nossas, tanto para o futebol, que sei que vão ficar sem campo no final da época, como para o handball, para não andarmos com a mochila às costas de um lado para o outro e não dividir com outras instituições. Esperemos que consigamos ter essas instalações e a disponibilidade desses materiais. Isso acaba por prejudicar muito quem é treinador e até mesmo quem é atleta, mas também quem é treinador para ter bons resultados, porque embora haja aquela dúvida, não, mas há sempre aquela como é que é dizer? Há sempre aquela coisa, formar a ganhar, não é? Pronto, é claro que principalmente formar os homens primeiro e depois ganhar, mas isso também acaba por prejudicar o facto de não termos essas instalações. Claro que não ajuda. Primeiro, nós também, como disseste, é bom formar a ganhar, mas nós somos um clube já com algum renome e formamos também não só jogadores, mas atletas, ou seja, não só para jogarem bem, mas para terem os valores, e isso conseguimos fazê-los com um meio pavilhão ou num pavilhão inteiro. Conseguimos passar esses valores e esse respeito que o clube sempre faz. Claro que se tivéssemos umas ótimas condições ideais, era mais fácil o trabalho. Mas aí dá-nos mais valor a nós, a quem está no terreno a trabalhar, quando consegue ter sucesso. E temos exemplos disso, antigos, no caso do Paulo, que as condições já eram as mesmas, se calhar menos, também com poucos atletas por vezes, e conseguiu ser campeão nacional várias vezes. Tudo depende do compromisso dos atletas e das pessoas que estão a trabalhar. É possível ser feito. Claro que com melhores condições, e por isso é que na maioria das vezes, em qualquer modalidade, a equipa que é campeão e que tem mais sucesso é aquela que tem melhores condições de trabalho, digamos assim. Normalmente é assim. Olha, André, eu não te perguntei, tu basicamente estiveste sempre ligado ao handball, tu tens alguma referência, agora que começaste como treinador de handball? Como treinador, à semelhança de como jogador, eu posso, não perguntaste, mas posso dizê-lo, quando era jogador das camadas jovens, as minhas referências, eu nunca vi muito handball internacional, limitava-me a ver o nosso handball. Eu às vezes preferia ver um jogo dos séniores do clube do que ver um jogo da primeira divisão nacional de handball. E por isso as minhas referências eram os jogadores dos séniores do clube, dessa altura. No caso de treinador, é a mesma situação. Comecei como treinador pelas mãos do coordenador do Paulo Guimarães, que já era treinador dos séniores, e por isso ele para mim é um exemplo, também pelos valores que tem e pelo amor que tem ao clube, pela paixão que demonstra, pelo trabalho que faz neste clube e pela entrega que tem.
Muito bem, André. Olha, vou-te deixar aqui uma pergunta, foi a única que apareceu. Queres responder? Daniel, o viajante, um atleta também que jogou em festa nas camadas jovens. Dizem por aí que na minha primeira aparição nos campos de handball, na altura, quando comecei a jogar handball, o meu primeiro jogo foi com o treinador Pedro Neves. Fomos jogar ali a casa da Académica de Samamed, e era o meu primeiro jogo, nunca tinha jogado handball, treinava há algumas semanas, foi o tempo de fazer a inscrição. Entrei nos últimos minutos, quando já estávamos a ganhar o jogo, digamos assim, entrei nos últimos minutos, que foi os meus primeiros minutos, e mal entrei, dei logo assim um encosto do ombro a um adversário, do jeito do que fazia quando jogava futebol, digamos assim. E toda a gente ficou com essa ideia, com essa imagem de eu, quando cheguei ao handball, a pensar que ainda era um bocadinho de futebol, e fiz assim uma entrada a um adversário no handball à moda do futebol. Por isso é que não abre essa boca. São coisas que ficam sempre marcadas na nossa vida, não é? Sim, claro que sim. Olha, tem aqui mais uma pergunta. Terá sido influência do Mr. Valdemar, diz o Paulo Guimarães? O Valdemar, que foi treinador das camadas jovens do Infesta durante muitos anos. Foi. Chegou a ser meu treinador e era aguerrido também, e gostava destas entradas, digamos assim, de quando jogávamos. Mas o Mr. Paulo Guimarães, ele também gosta quando um atleta é aguerrido e não deixa passar nada, digamos assim. Muito bem, André. Olha, muito obrigado por teres dado aqui estes 30 minutos bem dispostos, com bastante humor. Mais uma vez, muito obrigado por teres aceito o convite. Obrigado eu, Filipe, parabéns por este projeto, acho que deves continuar. Deixa-me só deixar aqui uma mensagem para todos os infestistas que estejam a ver, para que passem este espírito do Infesta e esta mensagem, esta paixão infestista que os vossos pais e os vossos avós passaram para vocês, tentem passar para os vossos filhos, tentem passar para os vossos netos. Tragam-nos ao terreno ver os jogos, tanto do futebol como aos pavilhões, ver o handball e o voleibol. Tragam nos fins de semana. Foi isso que os vossos avós e os vossos pais fizeram convosco e vocês gostaram e estão agradecidos até hoje. Certamente os vossos filhos e os vossos netos vão gostar dessa ideia. É uma sugestão, uma ideia. Eu acho que sim, porque se não fosse o meu pai, ao qual eu agradeço, senão eu não era infestista hoje. Por exemplo, como muitos outros exemplos também, muitas outras pessoas na mesma situação. É verdade, André. Mais uma vez, muito obrigada. Quanto a vocês, no rodapé em baixo já aparece o próximo convidado, é o Mário Campo Grande, jogador da equipa sénior do Infesta, um dos capitães de equipa. A conversa está agendada para a próxima quinta-feira, às 21h30. Espero que tenham gostado da conversa aqui com o André. Um abraço a todos e então até quinta-feira.